A paz, galera, tranquilo? Estamos aqui de volta para mais um vídeo, dando continuidade ao capítulo 2 de 2 Pedro. Vamos a partir do versículo 9, parte B. Antes, porém, já lhes peço, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e indiquem para amigos. A parte B do versículo 9 até o versículo 13 diz: E manterem castigos ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideraram prazer em entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Aqui mencionando mais uma vez o castigo dos falsos mestres e dos ímpios, Pedro continua a descrever as atitudes desses falsos mestres. Primeiro fala, seguem os desejos impuros da carne, mais uma vez mencionando a respeito da imoralidade sexual que existia entre eles. E Pedro ainda reforça essa imoralidade no versículo 13, ao mencionar que eles faziam isso em plena luz do dia, trazendo tanto o seu contexto literal, como no contexto que eles não faziam questão de esconder a sua imoralidade sexual. Desprezam a autoridade. Embora esses falsos mestres se diziam cristãos, eles não viviam o senhorio de Cristo. Lembremos que a maior expressão de adoração a Deus é a obediência a Ele, é respeitar sua autoridade sobre nós. Não tem medo de difamar os seres celestiais ou autoridades superiores, dependendo da versão. Aqui existem diversos entendimentos. Alguns dizem que quando fala a respeito dos seres celestiais, seriam os anjos bons. Outros dizem que seriam os anjos maus, os anjos caídos. E outros dizem que Pedro se refere tanto aos anjos bons como aos anjos maus. Por isso, tentem ter esse entendimento. Tanto para um como para outro, é importante nós refletirmos aqui. Os falsos mestres, eles caluniavam verdades espirituais que eles não entendiam. E aqui, se nós levarmos em consideração que poderia fazer referência também aos anjos maus, eles ignoravam o poder de Satanás, ou até mesmo a existência de Satanás. Embora nós tenhamos que ter uma plena convicção de que Deus tem poder para submeter o diabo, o inimigo, e nós não correremos perigo se Deus estiver ao nosso lado, nós temos que também ter em mente que nós não podemos desprezar e ignorar o poder que Satanás tem para afligir nossas vidas. Uma atitude leviana nossa em relação ao poder que o Satanás tem pode trazer um risco espiritual muito grande para nós. Lembrem quando a Bíblia fala em Tiago 4,7, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, fala antes disso, sujeitai-vos a Deus. Portanto, nós só teremos capacidade de resistir ao diabo se nós estivermos sujeitos a Deus. Pela nossa própria força, nós não conseguiremos. E para reforçar essa crítica, Pedro ainda escreve, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Então, aqui fazendo uma referência aos anjos santos, o que Pedro quer deixar claro é que nem esses anjos santos, que são muito mais poderosos que nós, têm coragem de intentar acusação contra Satanás ou contra os anjos caídos perante o Senhor, porque quem tem poder para fazer isso é Deus. Os versículos 14 ao 16 dizem: tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos, eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta.
Aqui nesse trecho, Pedro mais uma vez enfatiza a imoralidade sexual, o amor às honrarias e a cobiça por dinheiro como característica dos falsos mestres. No versículo 14, Pedro volta a destacar essa imoralidade sexual, dizendo que eles tinham olhos cheios de adultério, ou seja, olhavam para a mulher dos outros. E após, Pedro então indica algo que é muito importante para nós: iludem os instáveis. Ele deixa claro que os falsos mestres só conseguem ter algum efeito sobre pessoas que estão instáveis ou inconstantes. Por isso a importância de nós estarmos com a vida plena de devoção e crescendo espiritualmente diante de Deus. Já no versículo 15, Pedro fala que esses falsos mestres abandonaram o caminho reto, ou seja, deixaram de obedecer a Deus. E para exemplificar isso, ele cita Balaão, que era um profeta do Antigo Testamento, que por amor a honrarias e ao dinheiro se desviou do caminho. Será que nós vemos isso hoje? E aqui Pedro cita uma passagem que é muito conhecida a respeito da jumenta, deixando claro que até uma jumenta, quando usada por Deus, é mais sensata do que um homem fora da direção de Deus. Aqui eu não vou poder entrar em mais detalhes com vocês a respeito da vida de Balaão, mas uma história muito interessante. Eu vou deixar a indicação para vocês lerem em Números, os capítulos 22 ao 24, depois vocês vão ir lá em Números ainda, capítulo 31, versículo 16, e em Apocalipse 2,14, que dá uma explicação muito interessante a esses trechos anteriores. Versículos 17 a 19 dizem: esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem o que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, esses mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Ele começa mencionando que esses falsos mestres são fontes sem água. Ele está falando de pessoas que aparentemente podem fornecer alguma coisa, como uma fonte que na sua aparência pode fornecer água, mas quando você chega perto e vê, está seco. Na prática, eles já não cumprem mais o seu propósito. Após fala, névoas impelidas pela tempestade. Aqui nós temos um raciocínio um pouco mais complicado. Mas a ideia que ele traz é que uma névoa, uma nuvem, ele traz uma promessa de uma chuva refrescante. Mas quando vem uma tempestade, seja uma tempestade de vento, ela afasta aquelas nuvens e deixa a terra seca. Ou se for uma tempestade com chuva muito forte, muito poderosa, ao invés de ser algo que traz refrigério, é algo que traz somente confusão. Portanto, esses falsos mestres que em sua aparência podem demonstrar que trazem algum refrigério, algum bom ensinamento, mas na verdade quando vem aquela tempestade não resta nada além de maus ensinamentos e caminhos que levam à perdição. No versículo 18 nós temos aqui uma afirmação preocupante: seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Então esses falsos mestres, através dos seus ensinamentos e sua vida imoral, além daqueles que eu já mencionei, os inconstantes que ele afeta, eles também afetam aqueles que são novos na fé, que estão quase conseguindo se livrar dos desejos da carne. Então eles vêm e arrastam essas pessoas de volta para maus caminhos. Já no versículo 19 há uma reflexão muito importante: prometendo-lhes liberdade. Eles diziam que atender os próprios desejos era ser livres. Muitos dentro da igreja, infelizmente, cada dia mais, mesmo que indiretamente tenham pregado isso. Os padrões de moralidade imutáveis de Deus são agora considerados antiquados, como simples restrições legalistas, a liberdade da pessoa, a sua autodeterminação, a felicidade. E aqui não estou falando de uso e costumes, mas de mandamentos bíblicos. Partindo de um ensinamento de uma hipergraça, eles começam a falar que a graça de Deus é tão suficiente que uma vida de santidade já não é necessária. Nós temos que entender que se nós recusarmos seguir a Deus, nós seguiremos nossos próprios desejos
pecaminosos e nos tornaremos escravos do pecado. Mas se nós submetermos a nossa vida a Cristo, Ele nos livrará da escravidão do pecado. Quando Pedro diz que o homem é escravo daquilo que o domina, ele nos deixa duas escolhas. Seremos servos do pecado, deixando que ele nos domine, ou seremos servos de Deus, entregando o domínio da nossa vida para Ele. E os versículos 20 a 22 dizem: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Confirme-se neles que é verdadeiro provérbio: o cão voltou ao vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Por fim, Pedro aqui traz uma das afirmações mais fortes que nós vamos encontrar no Novo Testamento, sobretudo a respeito dos falsos mestres. Ele deixa claro que muitos desses falsos mestres eram pessoas que em determinado momento da sua vida de fato conheceram o Evangelho e até viveram nele, mas algo aconteceu que eles se desviaram desse caminho e perderam sua salvação. E partindo dessa premissa, Pedro diz que a condição deles seria ainda muito pior do que outros, porque eles deixaram de lado o Evangelho em suas vidas e ainda começaram a fazer que várias outras pessoas seguissem o mesmo caminho. E isso é considerado tão grave por Deus que Pedro chega a mencionar que seria melhor que esses falsos mestres não tivessem conhecido o caminho do que, tendo-o conhecido, virarem as costas a esse santo caminho. E ele ainda reforça esse argumento comparando-os a um cão que voltou ao seu vômito e ainda a uma porca lavada que voltou a revolver-se na lama. Infelizmente, ainda hoje em nossas igrejas existem muitos falsos mestres. Pastores e pregadores que, esquecendo a verdade do Evangelho, falam diversas heresias e levam muitos à prática do pecado. Falsos mestres gananciosos e imorais que viram as costas ao propósito que receberam de Deus. Busquemos cada dia mais aprimorar o nosso conhecimento de Deus e termos uma vida de devoção e um relacionamento cada vez num nível mais profundo com Ele, de modo a estarmos imunes a esses falsos mestres e prontos a combater os ensinamentos destrutivos que eles trazem. Deus abençoe a todos.